Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano de Matemática Simples. Na aula de hoje iremos falar sobre poupança e crédito. Ora, vamos começar por ver aqui alguns conceitos associados com a poupança e com o crédito. Portanto, o conceito de poupança, no fundo, é uma quantidade de dinheiro que é guardada para ser utilizada no futuro. Muitas vezes estas poupanças são depois aplicadas nos bancos, nas instituições bancárias, nos depósitos a prazo. No fundo, é uma entrega de dinheiro que normalmente está condicionada com um certo período de tempo, não é? Um dinheiro que é deixado um certo quantidade de tempo e cujas condições de levantamento e prazo são logo definidas inicialmente. Como, por exemplo, é aplicada uma certa taxa de juro e esse dinheiro fica a render no banco. Passado um X tempo, nós podemos ter um pouco mais dinheiro do que aquele que tínhamos no início, de acordo com essa taxa de juro, que é aplicada no dinheiro que é colocado. Por outro lado, o crédito é um bocadinho ao contrário, é quando as pessoas, por exemplo, vão a uma instituição bancária para obter a quantidade de dinheiro para, por exemplo, comprar um carro ou fazer algum tipo de investimento. E aí as condições já são um bocadinho ao contrário, não é? Também temos uma taxa de juros, mas no final as pessoas normalmente têm um acordo com o banco, por exemplo, pagamentos mensais ou anuais, ou isso depois depende do acordo que é feito, também submetido a uma certa taxa de juros. Estou a pensar, por exemplo, também quando há um crédito para a compra de uma casa, as coisas também funcionam assim, mas pronto, há ali algumas variáveis extra que não são necessárias agora nesta fase para o 10º ano. No fundo, é conhecer estas duas possibilidades de acordos com instituições bancárias, como é o depósito a prazo, quando é para guardar algum dinheiro, e o crédito, quando se pretende obter dinheiro para fazer algum tipo de investimento. Associado, quer a um conceito, quer a outro, já tinha falado sobre isto, são os juros, que é um valor que é pago ou recebido de acordo com se estamos a falar de um empréstimo ou se estamos a falar de um depósito a prazo. E agora vamos entrar aqui com dois conceitos importantes e vamos pensar, para já, o exemplo que vamos aplicar é mais de um depósito a prazo, que é esta diferença entre juros simples e juros compostos. Vamos a um exemplo relativamente simples. Imaginem que alguém tem 10.000 euros, ok? E há um acordo com o banco para uma taxa de juros, por exemplo, de 10%. 10% de uma taxa de juros anual. Portanto, é uma taxa que vai rendendo anualmente. E as capitalizações, já vos vou depois também explicar o que é isso, mas estes 10% são adicionados à nossa conta ao final de um ano. Na modalidade de juros simples, estes 10% são sempre aplicados ao capital inicial. O que é que isto quer dizer? 10% de 10.000 euros são 1.000 euros, portanto que ao final de um ano nós teremos na conta 11.000 euros. No final de 2 anos, continuamos a ter mais 1.000 euros. E assim sucessivamente. 3 anos, teremos 13.000 euros. 10% de 10.000 são 1.000 euros. Cada ano são adicionados estes 10% nas modalidades de juros simples. Qual é a diferença nos juros compostos? No primeiro ano não há diferença nenhuma, porque serão na mesma aplicados os 10% ao capital inicial. Quando vamos para o segundo ano, as coisas já mudam, porque estes 10% não serão aplicados ao capital inicial, mas sim ao capital anterior, do período anterior. Ou seja, aplicamos 10% aqui, que dá 1.100 euros, e ficamos com 12.100 euros. Ou seja, ao contrário dos juros simples, onde os juros são sempre aplicados ao valor que é colocado inicialmente na instituição bancária, aqui nos juros compostos, este juro é calculado sempre relativo ao período anterior. É essa a diferença. Claro que, face à mesma taxa de juros, é sempre mais vantajoso para quem faz um depósito os juros compostos, porque lá está, no fundo estamos a aplicar esta percentagem, quando passamos de um ano para o outro, aplicamos esta percentagem não ao valor inicial, mas já ao valor com juros. No fundo estamos a aplicar juros a juros, não é? O que implica que vamos ter mais dinheiro. A diferença, por exemplo, aqui para o primeiro período não era muito grande. Lembram-se, há pouco tínhamos apenas 12.000, mas já são 100 euros só ao final de um ano. Claro, depois no terceiro ano, vamos ver aqui como é que isto fica. Vamos aqui à calculadora ver como é que a coisa fica ao final no terceiro ano. Portanto, temos que pegar nestes 12.100 euros e adicionar-lhe 10%. Ou multiplicamos logo por 1,1, já estamos a adicionar os 10% ao total, já ficamos com 13.310. Portanto, já ganhamos aqui mais 210 euros comparativamente com há pouco. Portanto, e assim sucessivamente. Portanto, isto vai sempre adicionando um bocadinho mais relativamente ao período anterior.
Portanto, só para perceberem aqui um pouco a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Associado a estes dois conceitos, temos fórmulas que nos permitem calcular não só a quantidade de juros que serão adicionados à conta, portanto, quando estamos aqui a falar destas duas fórmulas, são apenas os juros, ou seja, aquilo que nós ganhamos comparativamente com o período anterior, e também temos aqui uma fórmula para o capital final. Portanto, a diferença é que, por exemplo, há pouco, naquele exemplo dos juros simples, os juros seriam apenas 1.000 euros de cada vez. Mas esta fórmula aqui o que me permite é saber com quanto dinheiro é que eu ficarei na conta. Portanto, será o dinheiro inicial mais os juros. Vamos ver, por exemplo, aquele exemplo de há pouco. Tínhamos, só perceber aqui o que é que estas fórmulas representam. O CI é o capital inicial, que eu tinha dito que era 10.000 euros. O N é o tempo. Imaginem que queremos saber, dentro de 3 anos, o tempo em anos, quanto é que temos de... quanto dinheiro é que temos na conta passados 3 anos, e o R será a taxa de juros, que era 10%. Temos que meter isto sem estar em percentagem, portanto, avançamos, andamos duas casas para trás ou dividimos isto por 100. Portanto, se eu quiser apenas saber quantos juros é que se acumularam durante estes 3 anos, a conta seria apenas 10.000 vezes 3 anos e vezes a taxa de juro, que é 0,1. E vai dar 3.000 euros. Mas se eu quiser saber quanto dinheiro é que vou ter no final deste tal CF que está, será o dinheiro total, portanto será a soma. Nós já sabemos que será 13.000 euros, não é? Mas se nós quisermos aplicar aquela fórmula, a diferença está, multiplicamos aqui, abrimos um parênteses e colocamos aqui o 1. Este 1, no fundo, é para incluir o capital inicial, é só para isso que ele serve. E voltamos a multiplicar 3 vezes 0,1, que vai dar os tais 13.000 euros. Portanto, a diferença entre a fórmula de cima, entre esta e a de baixo, tem a ver simplesmente com a de cima só diz respeito aos juros, àquilo que o dinheiro, àquilo que vamos ter extra, e este aqui dá mesmo o valor final total na conta bancária, quando estamos a pensar numa aplicação numa conta bancária. Ora, nos juros compostos, também vamos ter uma fórmula para calcular apenas os juros ou para calcular o capital final, embora no fundo a fórmula, a partir da fórmula de baixo, nós podemos chegar à fórmula de cima, simplesmente subtraindo o capital inicial. Esta forma é aqui um bocadinho escusada, mas pronto, mas acho que dá para perceber a ideia, não é? Nós podemos pegar na fórmula do capital final e se lhe tirarmos o capital inicial, ficamos só com os juros. Mas já agora vamos ver como é que ficaria esta forma, que aspecto é que ela teria, caso estivermos aqui a aplicar os juros compostos. Portanto, é muito parecida, a fórmula é muito parecida. Ali dentro ficamos com 1 mais a taxa, que era 0,1, só que agora o N aparece cá fora em expoente. Temos de meter aqui o expoente, 3 anos, e lá estão. Aquele valor, não sei se recordam, aquele valor que nos deu há pouco, dos 13.310. Eu utilizei a fórmula ali em baixo, aquela que está no retângulo, para calcular já o valor acumulado. Pronto, se quiséssemos só saber a quantidade de juros, tínhamos que pegar neste valor e subtrair o valor inicial e ficamos com os juros que isto rendeu. Ora, de seguida, eu tenho aqui mais algumas fórmulas, mas eu vou dar especial atenção à última, porque a última acaba por resolver, acaba por, no fundo, ser uma generalização destes dois casos particulares que aqui estão. Portanto, para já, não vamos propriamente dar grande relevância a estas duas fórmulas, porque, no fundo, esta é uma forma que resolve tudo. Aliás, até esta forma até daria para utilizar nos juros compostos. Mas primeiro deixem-me só contextualizar para que é que esta fórmula serve. Há certas situações em que há uma aplicação qualquer, como um depósito a prazo, em que as capitalizações, desculpem, não são anuais. Isto é, nós não temos que esperar um ano inteiro até o dinheiro, os juros caírem na conta. E aí pode acontecer, por exemplo, termos capitalizações semestrais, ou seja, de 6 em 6 meses na conta. Podemos ter capitalizações trimestrais, podem ser quadrimestrais, 4 em 4 meses e podem ser mensais. Ainda há mais modalidades, mas para já podemos até ir ao ponto de pensarmos em diárias, mas acho que estas serão suficientes. Ou seja, qual é a diferença entre esta fórmula que vimos aqui e esta nova fórmula? Ao contrário do que acontece nesta situação, em que o dinheiro só entra na conta passado um ano, aqui o dinheiro pode entrar semestre a semestre, trimestre a trimestre, quadrimestre a quadrimestre ou mensalmente. E aí temos que adicionar aqui o K e o N.
Deixem-me só explicar-vos, porque pode haver aqui alguma confusão. Isto são as formas já agora que estão no manual do 360, nós utilizamos essa mesma notação. Hum, Este K era o nosso N de há pouco, é o tempo em anos, e o N é o número de contagens que há durante um ano. Ou seja, quando estamos a pensar em capitalizações semestrais, o N é 2 porque durante um ano vai haver duas capitalizações, ou seja, vai haver dois momentos em que o dinheiro vai render na nossa conta. Trimestrais, o N é 4, cada ano tem 4 trimestres. Quadrimestrais, o N é 3 e mensais, o N é 12. Ou seja, já podemos já tentar resolver aqui um exercício deste só para vocês perceberem a ideia. Se nós quisermos, por exemplo, resolver aqui o 9. Vamos fazer o 9 e o 11. Termina o capital acumulado para juros compostos com uma taxa de 4% e capitalizações mensais, em que o dinheiro inicial é 10.000 e é durante um ano e meio. Portanto, a fórmula é CF igual a CI, 1 mais R dividido por N, N vezes. Pronto. Há aqui dois valores que são super simples de identificar, que é o CI e o R. O R é a taxa de juro, que é 0,04 neste caso, e o CI é o dinheiro inicial, que são 10.000 euros. No entanto, o N e o K aqui têm a ver com, o N tem a ver com o número de contagens que vai ao ano. Como as capitalizações são mensais, o N será 12. Quanto ao K, como estamos a falar de um ano e meio e o K é o tempo em anos, o K será 1,5. Atenção, se porventura a vossa contagem for, por exemplo, ao mês, faça uma regra 3 simples para converter esses meses para anos. Portanto, se eu agora quiser saber quanto dinheiro é que terei daqui a um ano e meio, a conta que eu vou fazer será, fazemos os 10.000, ok? Depois, 1 mais a taxa, que neste caso é 0,04, a dividir por 12, só meter aqui uma fraçãozinha, dividido por 12, tudo elevado a 12 vezes um ano e meio, 1,5. Ok? E o valor vai dar 10.617,31. Pronto, arredondado aqui a duas casas. Deixa-me só ver aqui, era o exercício 9. Ok. Ali está ali uma grande, dia 17. 10.917, é isso, 10.617,31. Vamos passar para o exercício 11, em que temos outro tipo de capitalizações, embora a fórmula que nós vamos usar será sempre esta. E depois posso-vos só explicar porque é que estas fórmulas aqui são praticamente redundantes, porque no fundo elas acabam por ser casos particulares destas duas aqui. Porque a diferença entre, por exemplo, esta e esta é que ali estamos só a considerar um ano. Então o K seria 1. Com o K1 já não precisávamos fazer esta multiplicação e ficamos com esta fórmula. Quanto à outra, há aqui um pequeno detalhe: este N está convertido em meses, porque se fosse 100 anos, seria o número de anos vezes 12, que no fundo cairia exatamente na mesma fórmula daqui. Portanto, não precisam decorar tantas fórmulas, está bem? Portanto, conheçam as fórmulas para os juros simples e para os juros compostos com capitalizações normais, anuais, e saibam esta fórmula aqui. Normalmente é suficiente. Vamos só terminar aqui, depois já vamos falar de mais um conceito, terminar aqui com o exercício 11. Portanto, temos um capital inicial que eram 10.000 euros, por acaso têm sido todos com 10.000 euros hoje. Temos juros compostos com a mesma taxa de juro do exercício anterior, que é 5%, portanto, o CI será 10.000, o R será 0,05 e o K aqui são 3 anos. E nós queremos saber para semestrais e trimestrais quanto dinheiro é que se tem ao final de 3 anos. Semestrais, o N é 2. Trimestrais, o N é 4. E agora é só aplicarmos a mesma forma que aplicámos há pouco, fazendo, claro, as devidas adaptações. Portanto, será 10.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,05, a dividir por, vamos fazer a primeira linha, que é dividir por 2, tudo elevado a 2 vezes 3. E dá 11.596,93. Se quisermos passar isto para trimestrais, desculpa, semestrais foi estes que nós fizemos agora. Temos aqui um 4, cada ano tem 4 trimestres, e vamos ali em cima e trocamos aquele 2 por 4. À partida irá render um bocadinho mais, e de facto rende um bocadinho mais dinheiro. Como as capitalizações ocorrem em mais períodos, é normal que também no final fiquemos com um pouco mais de dinheiro. Portanto, estas são, no fundo, esta espécie de fórmula-mãe quase que resolve
todos os problemas que envolvam juros, exceto os juros simples, está bem? Porque até mesmo para este, se vocês repararem, quando as capitalizações são ao ano, o N é 1. Se o N for 1, quer este valor, quer este desaparece, e não se esqueçam que o K aqui é que é o nosso tempo em anos. Portanto, esta forma, até para os juros compostos com capitalizações anuais, funciona perfeitamente. Pronto, um último conceito para acabarmos esta aula. Normalmente existem dois tipos de taxas de juro em Portugal, para estas aplicações. Existe a taxa anual nominal bruta, esta será sem a aplicação de nenhum imposto, sem o IRS ou IRC para as pessoas coletivas. Existe também a taxa anual nominal líquida, e elas normalmente têm esta relação, pelo menos para já, enquanto a taxa do IRS não sofrer alteração, a taxa anual nominal líquida é igual à taxa anual nominal bruta menos 0,28% da mesma taxa. Então, isto até podia ficar 0,72 taxa anual nominal bruta. Pronto, este era o último conceito. Espero que estas formas tenham feito sentido para vocês. Portanto, tenham algum cuidado, leiam com atenção os enunciados dos problemas, porque lá normalmente está toda a informação. Vocês conseguem distinguir se são juros simples ou são juros compostos, e vejam também se as capitalizações são normais, são anuais, e aí estas formas normalmente resolvem o problema, ou se temos que vir aqui e utilizar a fórmula para as capitalizações que não sejam anuais, e aqui temos todas estas situações que eu descrevi há pouco. Caso estejas interessado em obter o nosso resumo, manda uma mensagem por mensagem privada, ou se tiveres alguma dúvida queiras esclarecer, cá estaremos para te ajudar. Bom estudo e até breve.